Já estamos de volta com o Hora Geral nesta manhã de sexta-feira. Estou conversando com o Dr. Nicola Carneiro, ele é que é médico ortopedista e hoje é o dia do médico e as perguntas não param de chegar. Dr. Nicola, o Jorge Cardoso da Biquinha, quais cuidados uma pessoa praticamente de esporte deve ter para não fraturar os ossos? Na verdade, o praticante de atividade física, naturalmente, ele desenvolve um osso mais forte. Porque existe uma lei, que é a lei de Wolff, que fala que o osso submetido a um certo estresse, ele se transforma num osso mais forte. Então, o primeiro passo para termos ossos fortes é levar uma vida saudável, uma boa alimentação influencia e muito, atividade física. Agora, existem as situações patológicas onde, independente do que a gente faça, o osso enfraquece, que é o caso da osteoporose. Então, é interessante que mulheres, em especial magras e brancas, façam uma densitometria óssea, uma vez que elas já atingem o estágio da menopausa. A Regina Guiar do Boqueirão, sou cuidadora de idosos e desloquei um osso do ombro. Isso já faz 4 anos, mas até hoje sinto dores. É preciso uma cirurgia? Então, fica muito difícil eu opinar com relação à necessidade ou não da realização de uma cirurgia, simplesmente com uma história de que um osso do ombro, provavelmente o ombro, teve uma luxação do ombro, ou seja, perda da congruência articular. E existem 2 situações muito bem definidas de luxações de ombro. Uma que é uma causa traumática e outra que é uma causa atraumática. A causa traumática, geralmente, ela precisa de cirurgia porque ela cursa com uma lesão chamada lesão de Bankar, que é a lesão do labrum, que é uma estrutura que dá estabilidade do nosso ombro. Já a causa atraumática, ela se dá por uma hiperfrouxidão cápsulo-ligamentar. E nesses casos a gente não precisa de cirurgia, a gente precisa de reabilitação. Exercícios que vão fortalecer... Talvez? Fisioterapia, exercícios para fortalecer o manguito rotador, que são 4 músculos que a gente tem no nosso ombro, responsáveis por grande parte da movimentação do nosso ombro. O João Soares do Marapé, quais os tipos de lesões mais comuns na coluna? Então, 70% da população adulta apresenta algum distúrbio do disco. Esse adulto é a partir dos 30, 25? 30, 35 anos já apresenta. Fatalmente, aos 60 anos de idade, 100% da população apresenta alguma alteração na coluna, seja alteração de desgaste articular, seja alterações do disco intervertebral, como as protrusões ou hérnias de disco. Mas aí a gente volta naquela questão. Precisa ver o quanto que aquilo incomoda o indivíduo para ver se a gente precisa instituir algum tipo de tratamento ou não. Mas as lesões mais comuns, basicamente, são o desgaste, a artrose da coluna e os problemas relacionados aos discos intervertebrais. O Felipe Rudel, da Encruzilhada, como tratar o bico de papagaio no pé? Fazia tempo que eu não ouvia falar em bico de papagaio. E no pé? Sim, o bico de papagaio ou osteófito, que é o nome... Não tem nada a ver com o esporão. Sim, seria o esporão. Ah, tá. Seria o esporão. Que é aquela dor do calcanhar, quando a gente acorda de manhã e pisa. Então, como tratar isso? Na verdade, a gente não se preocupa em tratar o bico de papagaio, porque ele está ali. Muitas vezes o paciente tem o esporão e não sente nada, e pacientes que não têm o esporão têm toda a sintomatologia da fasciite plantar, que é um processo inflamatório da fáscia plantar e que dá aquela dor empontada, agulhada, fisgada, bem na ponta do calcanhar quando a gente pisa. O tratamento disso se baseia em anti-inflamatórios, calçado adequado e exercícios que alonguem a fáscia plantar. Uma cinesioterapia também. Talvez uma palmilha específica. Palmilha, o calçado e o... Tá certo. A Carla Souza do Gonzaga, fibromialgia, tem cura? Isso eu tenho ouvido muito, sobre a fibromialgia. A fibromialgia é um problema que acomete preferencialmente mulheres depois da 4ª década de vida e nada mais é do que essas mulheres que não necessariamente, mas na maioria das vezes elas estão passando por alguma situação estressante, seja de ordem
pessoal, profissional, amorosa, enfim. E aí, por algum motivo, o limiar de dor dessas mulheres cai e elas começam a sentir dores pelo corpo todo. E é uma dor que não aparece em exame, mas é uma dor real, é um problema real e existe tratamento sim. Então, precisa primeiro ver se de fato é a fibromialgia para poder fazer um tratamento. Mais perguntas chegando pelo 3041-6777. Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer, sim, os nossos telespectadores. O Hora Geral é feito para que você participe. Por isso que nós, a cada programa, trazemos um convidado de um assunto diferente para poder informar os nossos telespectadores. O Rogério da Costa do Embaré, doutor Nicola, como prevenir a artrite? Artrite, por definição da palavra, é a inflamação da articulação. Então, a inflamação em si, muitas vezes a gente não consegue prevenir. Vai depender se a gente exigiu muito de uma articulação, toda articulação tem um limite, e muitas vezes a artrite vem como um processo inflamatório e vai embora. Às vezes essa artrite, ela continua e ela acaba virando a artrose, que é o desgaste da articulação. Que é natural da idade? Ela vem natural da idade, mas existem algumas pequenas medidas que, se nós tomarmos, a gente consegue, de fato, prevenir que ela apareça. Como, por exemplo, não ganhar muito peso, porque uma vez que a gente ganha peso, as articulações de carga, como o quadril, joelhos, tornozelos, são mais sobrecarregadas, então tem um risco maior de desenvolver o desgaste dessa articulação. E existem também, a gente chama de medicamentos, mas nos Estados Unidos isso é vendido como um suplemento alimentar, que são os condroprotetores, ou os protetores de cartilagem, que eles comprovadamente previnem o aparecimento desse desgaste. Doutor Nicola, estamos quase chegando no final do Hora Geral, mas tem um outro aspecto. Eu tenho um amigo, ele é obeso, e eu tenho observado, até falei para ele, você tem que maneirar, fazer um regime. Mas é difícil. Ele anda assim. Como ele é gordão, ele anda assim. Ou seja, eu observo que como a barriga dele, lógico, tem um abdômen alto, a curva, vou ficar até de perfil aqui na câmera, ele fica assim, ele anda assim. Então, o que acontece? Eu acredito que com o tempo, ele tem acho que 40 e poucos anos, com o tempo ele vai ter problema na coluna. Por quê? Porque ele não fica com o corpo ereto de uma forma correta, no meu entendimento. Como ele é obeso, ele anda assim até meio torto. Isso é normal da pessoa obesa que tem um abdômen alto? Sim, porque eu não conheço esse seu amigo, mas se de fato ele for muito obeso, o que acontece é que um abdômen globoso e volumoso pode até mudar o centro de gravidade na hora dele caminhar, da marcha dele. Então essa é uma compensação que muitas vezes involuntariamente ele adquire para que ele estabilize o centro de gravidade e continue a caminhada dele. Quer dizer, a alternativa é um regime. Regime, atividade física, e também passar reabilitação. num médico para que ele melhore essa postura, né? Com certeza. Rapidamente, o Carlos Silva da Vila Margarida, sinto dores no corpo e já fiz todos os exames, mas não encontraram nada. Isso é normal? Será que é fibromialgia também? Pode ser. Nos homens? Existe, sim. A fibromialgia acomete preferencialmente as mulheres, mas os homens não estão livres de ter também. Então, acontece. Agora, precisa ver se de fato é isso. Só que, como ele disse, fiz todos os exames. Pode ser que seja. Enfim, não é que seja um problema exclusivo de mulheres, não. Doutor Nicola Carneiro, estamos chegando ao final do Hora Geral. Vou deixar 30 segundos para que o senhor use a nossa câmera e deixe uma mensagem para os médicos pelo dia de hoje, né? A importância de ser médico na sua concepção, por favor. O dia do médico, na verdade, é amanhã, no dia 18, né? Hoje é dia 17, mas eu vim aqui convidado para que a gente falasse sobre os problemas mais comuns da nossa sociedade. É um prazer estar aqui. Eu sou a terceira geração de médicos da minha família. Responsabilidade. Sim, que o meu avô, que era o Nicola Jorge Carneiro, foi médico. Ele teve 2 filhos médicos, meu pai e meu tio. Meu pai casou com minha mãe médica também. E eu, filho dos meus pais, acabei fazendo medicina. Eu fiz medicina, não me arrependo, né? Estou formado há 8 anos
se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito tudo de novo. Teve alguma influência do Dr. Alexis ou não? Olha, o meu pai, ele sempre me deixou bem livre, bem à vontade para escolher. E uma vez que eu decidi, tá feito. Acho que acertei, tá feito, tudo bem. Nicola, eu quero parabenizá-lo também pelo Dia do Médico. Houve até uma confusão na abertura do programa, eu pensei que era hoje, mas não, amanhã que é dia 18, né? São tantas datas que a gente confunde, mas nunca é tarde de agradecer os médicos pela contribuição que eles dão, principalmente os médicos responsáveis, os médicos que tratam as pessoas de uma forma humana. Manda um abraço pro seu pai, tá bom, Nicola? Muito obrigado. E parabéns, continua mais um pouco aqui com a gente. Rapidamente, parabéns para o Luiz Eduardo Moreira, a Rosane Elizabeth Ramalho, minha amiga Rosane, parabéns, felicidades. Amanhã acho que ela vai fazer uma casquinha de siri, eu vou lá provar. A Ana Maria Aires Lima, o Rafael Rodrigues de Lira, o Vladiran Botelho, enfim, se você também comemora mais um ano de vida, parabéns, felicidade, saúde. Volto segunda às 7 da manhã e no domingo à meia-noite. Não se esqueça, horário de verão, você vai ter que adiantar o seu relógio em 1 hora. E é claro, um abraço assim, ó, um abraço forte para você. Tchau, tchau, até segunda, tchau.